E aí, moçada, tudo bem? Vamos lá? Bom dia. Espero que vocês estejam todos bem em casa. E a nossa quarentena tá andando, a programação tá andando e tudo vai dar certo no final das contas, né? Bom, hoje, feriadão, 1º de maio, vocês tendo aula, né? Mas isso infelizmente faz parte do pacote aí da quarentena, né? Para a gente ir repondo os conteúdos que foram perdidos aí nesse período que nós ficamos sem atividades, né? Sem atividades online, sem a programação ir para frente. Bom, nós vamos hoje continuar falando dos espelhos esféricos, moçada. Só que dessa vez nós vamos fazer um estudo analítico. O que é estudo analítico? Nós vamos falar das posições numéricas mesmo de objeto, imagem, distância focal, raio de curvatura, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Na última aula nós fizemos a parte gráfica, a parte dos desenhos, tá? Dessa vez não, dessa vez nós vamos trabalhar com números e os desenhos vão ajudar, é lógico, tá bom? Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui o nosso laser, o apontador laser está aqui, né? Então, vamos para frente aí, pessoal. Ó, estudo analítico. Você tem aqui um espelho côncavo, vértice, foco, centro de curvatura. Sempre lembrando que o foco fica bem na metade, entre o centro e o vértice, beleza? Colocar um objeto aqui. Olha só, é uma árvore dessa vez, né? Esse objeto, olha só, agora ele tem uma altura. A altura do objeto nós vamos representar daqui para frente pela letra O, tá? Vamos achar a imagem, né? Esse objeto ele está a uma distância P. Então, P, pessoal, é a distância do objeto até o espelho, tá certo? Para achar a imagem, um raio entra paralelo, sai passando pelo foco. Ó, lembra que na aula passada eu falei que existe a outra possibilidade de entrar pelo foco e sair paralelo? Aqui eu vou fazer só para mostrar como é que seria. Ó. Entra pelo foco, sai paralelo. Onde os raios refletidos têm o cruzamento, é onde está a nossa imagem. Então, olha a nossa imagenzinha ali, tá certo? Ela tem um tamanho I e ela está colocada a uma distância P' do vértice do espelho, tá bom? Se a gente fosse classificar essa imagem, ela seria uma imagem real, porque os raios realmente cruzaram, tá? É uma imagem invertida, porque o cruzamento aconteceu do lado de baixo, e comparando o tamanho da imagem com o tamanho do objeto, é uma imagem menor do que o objeto. Beleza, pessoal? Então, ó, O é o tamanho do objeto, P, distância do objeto. Cuidado, não pode confundir O com P. O, altura, P, distância. Na imagem, I, tamanho da imagem, altura da imagem, P', distância até o vértice do espelho. Também não pode confundir I com P'. I, altura, P', distância, tá certo? A gente tem a equaçãozinha de Gauss, né? Ela foi obtida geometricamente por semelhança de triângulos, e a equaçãozinha diz o seguinte: 1 sobre f é 1 sobre p mais 1 sobre p'. O inverso da distância focal é igual à soma do inverso da distância do objeto com o inverso da distância da imagem. Tá? Equaçãozinha bem tradicional aí, tá certo? A gente tem ainda as equações de aumento. A gente chama de aumento linear, tá? Nós vamos descobrir quantas vezes a imagem é maior ou menor do que o objeto, tá? Então, ó, o aumento ele é calculado por essa relaçãozinha. É o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Vamos fazer um exemplozinho? O objeto tem 2 centímetros de altura. A imagem tem 10 centímetros. Então, objeto 2, imagem 10. Quantas vezes a imagem é maior? É só dividir 10 por 2, tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, que dá 5 vezes, né? Mas esse aumento, pessoal, você também pode calcular, e aí também é por semelhança de triângulos, por essa expressãozinha. I sobre O
é menos P' sobre P. Tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, essa relação, é igual à relação entre a distância da imagem e a distância do objeto. Esse sinalzinho de menos aqui, pessoal, ele acontece porque nós vamos ter uma regrinha de sinal, de real, virtual, aquela história toda que vai aparecer no próximo slide, tá? Então, ó, a relação entre as alturas é igual à relação entre as distâncias, tá? I sobre O, P' sobre P, com sinalzinho de menos na frente. Se a gente juntar essa equação aqui com essa equação aqui, então, ó, você isola o P'. P' é igual a I vezes P dividido por menos O. Substitui aqui, ó, e desenvolve, você chega numa terceira equação, que é I sobre O é F sobre F menos P. Então, lembra, o Vilmo deve ter falado lá na cinemática, né? Tem aquelas equações do movimento uniformemente variado. Torricelli é famoso por quê? Porque não tem tempo, né? V é V0 mais AT é famosa por quê? Porque não tem espaço, tá? A delta S é V0T mais aceleração sobre 2 ao quadrado, tal. Ela é famosa por quê? Porque não tem velocidade final. Então, cada equação, pessoal, ela tem a sua importância. Aqui também, ó. Essa primeira equação, que é a equação de Gauss, ela não tem as alturas. Só tem as distâncias, F, P e P'. Essa daqui, do aumento linear, a primeira aqui, que eu estou com o ponteiro circulando aqui, ela não tem o F. Né? Então, é uma equação que você pode usar quando você não tem a distância focal. E essa última, ela é importante porque você não precisa do P'. Né? Então, cada uma das equações, pessoal, ela vai ser importante de acordo com o exercício, tá bom? Alguns materiais, alguns professores, nem falam dessa terceira equação. Eles ficam só com essa, a de Gauss e a do aumento linear, a primeira aqui. Tá? Porque com elas você consegue fazer qualquer exercício. Mas se você sabe essa terceira, alguns exercícios que você precisaria de duas equações, você consegue fazer só com essa daqui. Beleza? Pessoal, para a gente usar, né, essas equações, nós temos que obedecer a uma convenção de sinais. Tá? Então, olha só. Nós temos aqui o vértice e o foco. O centro de curvatura está aqui mais para trás. Tá? Nem está aparecendo. Nós temos a horizontal e nós temos a vertical. Tá? Então, na horizontal, a regra é bem simples. O que está na frente do espelho é positivo, o que está atrás do espelho é negativo. Tá? Então, para frente do espelho positivo, atrás negativo. Se a gente lembrar dos nossos desenhinhos, quem é que fica atrás do espelho? Aquilo que é virtual. Então, na horizontal, a regra é bem simples. O que é real é positivo, o que é virtual é negativo. Tá? Quem é que está na horizontal, pessoal? Está o P, que é a posição do objeto, o P', que é a posição da imagem, e o foco, né, que é a distância focal, tá certo? Lembrando que a distância focal é metade do raio, tá joia? Pessoal, o P pode ser positivo quando o objeto for real. O P pode ser negativo quando o objeto for virtual. Fala, nossa, existe objeto virtual? Existe. Quando você tem uma associação de dois espelhos, duas lentes, ou uma lente e um espelho, às vezes nessa associação o objeto de um deles acaba sendo virtual. Mas nós vamos chegar a falar sobre isso bem lá para frente, especialmente depois que a gente tiver visto o assunto de lentes. Tá? Posição da imagem, mesma coisa. Quando a imagem fica na frente, ela é real, então P' é positivo. Quando a imagem fica atrás, ela é virtual, P' é negativo. Distância focal. Esse espelho aqui é côncavo, ó. O foco está na frente do espelho. Foco real, foco positivo, espelho côncavo. Espelho convexo. O foco fica atrás do espelho, né? Então, o foco é virtual e a distância focal é negativa. Então, na horizontal, moçada, é muito simples. O que está na frente é positivo, o que está atrás é negativo. O que é real é positivo, o que é virtual é negativo.
Mas nós temos também as alturas, né? Olha lá, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Bem simples. Altura do objeto, altura da imagem. Altura do objeto, pessoal, o objeto está sempre acima, positivo. Altura da imagem, quando a imagem é direita, positivo. Quando a imagem é invertida, negativo. Fala, Paulo, mas e se aparecer um objeto que está virado para baixo? Aí você inverte, o positivo fica para baixo, o negativo fica para cima. Tá? O importante é que o objeto, o tamanho do objeto, ele vai ser sempre positivo. Se a imagem for invertida, tá? Tanto faz, né, se o objeto está para cima e a imagem está para baixo, ou se o objeto está para baixo e a imagem está para cima, o que importa é que é invertida. O i vai ser negativo e quando for direita, o i é positivo. Tá? Pessoal, uma coisa aqui importante que a gente pode destacar aqui, olha só, é isso aqui, ó. Imagem real, pessoal, a imagem real ela é sempre invertida. Olha só, o P' ele é positivo e o I é negativo, tá? Quando a imagem é virtual, ela é sempre direita, tá? Então, quer dizer, o P' é negativo, o I é positivo. Então, nós podemos dizer, não vai aparecer isso aqui, mas você pode anotar no seu caderno, tá? O P' e o I, eles têm sempre sinais contrários, tá? Eu fiz aqui em cores diferentes, não? Quando eu estou falando da imagem real, tá certo? Que ela é invertida, ó, em vermelho. Quando a imagem é virtual, fiz em azul aqui, ó, ela é direita. Então, ó, P' positivo e negativo. P' negativo e positivo. P' e I tem sempre sinais contrários. Beleza, pessoal? Então, a resolução dos exercícios eu vou fazer no outro vídeo. Eu vou para uma lousinha, tá? Que quando o problema é numérico, assim, a resolução na lousa fica mais fácil para vocês entenderem. Beleza, pessoal? Então, até daqui a pouquinho eu volto então no outro vídeo. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau.